Eu converso com o Chico Alves sobre essa lista com 14 investigados, que foi anunciada agora há pouco pelo relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros. Bom, Chico, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Agora muda de figura, né? Essas pessoas que eram até então consideradas testemunhas, elas passam a ser investigadas. O que muda na prática a partir de agora? Quais instrumentos essa alteração dá, quais poderes dá para a CPI da Covid? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, muda que antes essas pessoas citadas, né, algumas foram à CPI, outras não, poderiam ser ouvidas, dar opiniões, fazer relatos, e depois é que se apuraria qual a relação do que elas disseram com supostos crimes ou irregularidades ou negligência durante a pandemia. Nesse momento, elas passam já a ser consideradas suspeitas, né? Porque são investigados, é um poder de polícia que a CPI tem, né? Passam a ser vasculhado a atuação dessas pessoas no passado recente para ligar a atuação delas e buscar responsabilização pelos maus resultados que o governo vem tendo na pandemia, como mostra aí o número de mortos que a gente tem. Vamos chegar aí a 500 mil mortos em breve. Então, essa é a diferença fundamental. Poderão ser responsabilizados pelas suas ações, pelos seus atos no passado recente, aí na ligação com o governo, né? Feito, eu estou aqui com a lista completa, viu, Chico? Tem o Elcio Franco, o Arthur Weintraub, né, que foi aí indicado como integrante daquele gabinete paralelo, né, de orientação ao presidente, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Ernesto Araújo, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também o Hélio Angotti Neto, além da Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, né, que atuou na defesa desse medicamento, a doutora Nise Yamaguchi, que também atuou fortemente nesse chamado tratamento precoce, Paulo Zanotto da mesma maneira, Luciano Dias Azevedo, o empresário Carlos Wizard, que deveria depor ontem, está fora do país, não foi prestar depoimento, não é? Fábio Weingarten, que também compôs a comunicação do governo federal, Franciele Francinato e Marcelo Campelo, lá do Amazonas. A lista completa você pode acessar, está lá no UOL também, na reportagem. Além disso, Chico, os senadores Randolph Alves, Renan Calheiros, Humberto Costa falaram ali com a... Oi? Randolph Rodrigues, né? Randolph Rodrigues e Humberto Costa, eles falaram sobre o pronunciamento que foi feito ontem, naquela live que o presidente faz toda quinta-feira, e ele falou sobre as redes sociais, sobretudo o Facebook, falou sobre o YouTube também, não é? Do chamamento possível de representantes de YouTube e Facebook para falar sobre esses pronunciamentos que o presidente tem feito. Ontem, por exemplo, ele falou que contrair o vírus seria mais eficaz do que a própria vacina. Como é que você avalia essa possibilidade de as redes sociais, enfim, desses veículos, né, também serem ouvidos na CPI? Pois é, Diego, coincidentemente esse é o tema do artigo que eu publiquei no UOL pouco antes da gente começar aqui essa edição do UOL News, que tem o título seguinte, que o Brasil deve decidir se leva Jair Bolsonaro a sério ou não, porque certas declarações como essa de que você ter contraído o coronavírus e aí se curou, você não precisa, isso se iguala à condição de uma pessoa que foi vacinada. Isso é uma informação falsa. A reinfecção é uma realidade, muitas pessoas foram reinfectadas depois de ter sido infectados com coronavírus, foram reinfectadas. Isso pode induzir pessoas que tiveram coronavírus a sair por aí sem os cuidados necessários, podem ser infectadas novamente, podem adoecer e podem morrer. Isso é crime ou não? Um presidente da República dizer coisas como essa, ou falar que a máscara pode piorar a oxigenação, um acessório tão simples e tão útil nesse momento, um presidente falar sobre isso é crime ou não? Não só as plataformas digitais, como Facebook, Twitter, YouTube, mas também as instituições, de uma maneira geral, têm que se posicionar quanto a isso. Ou é um presidente que
que tem responsabilidade sobre o que ele faz e sobre o governo dele num momento tão grave desse do país, ou é aquele tio que fala bobagem numa festa de família e vem alguém para dizer, não, deixa ele que ele fala assim, mas não leva em consideração não, que ele é sempre assim. Tem que decidir nosso presidente o que ele é, se ele é uma pessoa digna do posto de chefe de Estado ou se é um tiozão que fala bobagens e que não deve ser desconsiderado. As duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. É isso. E falando neles, nos três senadores que eu mencionei agora há pouco, eles até participaram ali da sessão, da abertura. Hoje estão sendo ouvidos médicos que defendem o tratamento precoce, né? Medicamentos que comprovadamente são ineficazes no combate à pandemia. E alguns senadores saíram no início da sessão. Vamos ver esse momento. Ontem, a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o vírus. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a 500 mil de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de responsabilidade impunemente. Quer dizer, chega, nós precisamos dar um basta nisso tudo, senhor presidente. Tá aí. Ô Chico, essa semana a CPI da Covid teve aí alguns depoimentos meio controversos, né? Esses de hoje, o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que utilizou ali o espaço como uma vitrine, né? Ele que já havia sofrido impeachment, enfim, estava esvaziado por completo, ganhou uma vitrine novamente. Como é que você avalia, a partir de agora, esse momento da CPI, que tem que dar uma guinada aí para avançar nos trabalhos, né? Essas cenas de hoje, constrangedoras de hoje, eram meio previsíveis, né, Diego? Porque a partir do momento em que a CPI, os senadores que compõem a CPI, se permitem a discussão de se a cloroquina deve ser usada ou não contra a Covid, trazer os dois lados, é meio como se a gente discutisse se a Terra é plana ou não. Vamos trazer os dois lados para ver quem tem razão. Tem uma instância acima dessa discussão que são as instâncias científicas, revistas de alto gabarito, que inclusive o senador Alessandro Vieira fez um levantamento e mostrou que de vários estudos que estão em plataformas de trabalhos científicos sobre cloroquina, ivermectina e outros remédios desse tipo, todos eles de alto gabarito chegaram à conclusão que não há efetividade, não há eficácia desses remédios para o tratamento da Covid-19. Ponto. Então, a partir do momento em que os senadores permitem, não, vamos trazer os dois lados, quem é contra a cloroquina e quem é a favor da cloroquina, isso a gente começa a discutir algo que é indiscutível. E tem uma diferença também grande aqui nos dois lados aqui. Antes, contra esse tratamento precoce foram a doutora Luana, a cientista Pasternak e o cientista Mairovitch, todos cientistas. Os dois que estão lá hoje, que foram hoje à CPI, são médicos, e há uma diferença entre médico e cientista. Os cientistas são as pessoas abalizadas para dizer se um medicamento funciona ou não. Eles fazem testes, eles seguem os parâmetros internacionais. Então, não é na prática que o médico vai dizer isso funciona ou não. Isso pode ser uma hipótese levantada que depois vai ser provada ou não por um cientista. Então, são os cientistas que devem dizer. Então, a partir do momento que a CPI começou a discutir se a cloroquina tem efeito ou não, está discutindo a Terra plana. A Terra não é plana. A cloroquina não tem eficácia. Isso os cientistas já provaram isso. Então, a gente chegou a cenas como essa, de dois médicos estarem lá falando e defendendo coisas que já são refutadas pela comunidade internacional, e o senador Renan Calheiros se irritou e levantou, não quis fazer pergunta e saiu, acabou saindo, o Randolfo também, o Humberto Costa também,
Mas a condução da CPI eu acho que tem que mudar a partir da semana que vem e objetivar mais, saber quais são os crimes cometidos e onde houve erro do governo federal. Esse é o ponto. A cloroquina ou não já tá definido. Se a gente voltar a discutir isso, der mais espaço para os senadores Reis e Girão e Marcos Rogério colocarem essa dúvida, isso é só um desserviço para quem assiste a CPI. Pode acontecer a partir de agora? O que deve acontecer, então, a partir de agora? Acho que agora, com a investigação em curso, né, desses nomes que você citou aí, acho que a partir daí, os dados que vierem dessas investigações, as quebras de sigilo também, vão dar um gás novo para a CPI. A CPI não gastou todo o combustível que tinha, não. Certamente vai ter mais lenha para queimar, vai fustigar bastante o governo ainda. É só não voltar a discutir isso, sair da discussão da cloroquina, usar a cloroquina não é indicado, ponto, e partir para isso, para esmiuçar as relações entre as pessoas que defendiam esse tipo de tratamento e desviavam da compra de vacina, no governo da compra de vacina, e esse caos que a gente está vendo aí. Ser objetivo e usar os dados que vêm pela frente podem fazer a CPI voltar a ter uma importância fundamental.